Evangelizar e prover apoio social para combater a exploração infantil e o tráfico humano, unindo fé e ação para transformar vidas. A cantora gospel Aimee emergiu como um ícone nas redes sociais ao trazer à luz uma questão sombria e urgentemente relevante: a exploração sexual de crianças na ilha de Marajó, no Pará. Sua apresentação da música autoral Evangelho dos Fariseus no programa Dom Reality provocou uma comoção significativa, gerando debates e conscientização em massa sobre a situação alarmante enfrentada por essa comunidade. O vídeo de sua performance viralizou, ecoando além das telas para os corações e mentes de inúmeras pessoas. Nascida em Belém, no Pará, Aimee carrega consigo as raízes e a cultura da região, usando sua plataforma não apenas para entretenimento, mas também como um veículo de advocacia e mudança social. Sua mensagem ressoa com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, 295 mil no TikTok e 150 mil inscritos no YouTube. Sua arte transcende rótulos, explorando uma fusão única entre fé e diversas influências musicais, desde o gospel até a MPB, pop, soul, indie e samba. Além de sua música, Aimee compartilha reflexões profundas sobre sua fé e experiências espirituais, inspirando uma comunidade global de seguidores a se engajarem não apenas em suas próprias jornadas espirituais, mas também em questões sociais e humanitárias prementes. A ilha de Marajó, infelizmente, é palco de um dos mais graves problemas sociais enfrentados pelo Brasil: o tráfico humano e a prostituição infantil. Com o menor índice de desenvolvimento humano do país, a região exige uma resposta urgente e coordenada de autoridades e da sociedade civil. Influenciadores como Juliette, ao amplificar a voz de Aimee, estão dando visibilidade a uma causa muitas vezes esquecida. Enquanto isso, o governo federal responde às críticas, esclarecendo que não abandonou Marajó, mas sim reformulou suas políticas sob o programa Cidadania Marajó. Essa resposta destaca a importância de dar voz à população local e implementar políticas robustas e eficazes para enfrentar os desafios enfrentados pela região. Os evangélicos, cientes de seu papel como agentes de transformação, enfrentam o desafio de não apenas evangelizar, mas também de prover apoio social e combater ativamente a exploração infantil e o tráfico humano. Eles devem unir fé e ação, colocando em prática os princípios do amor ao próximo e da justiça social para verdadeiramente impactar e salvar vidas na ilha de Marajó. Portanto, o desafio dos evangélicos é imenso. Eles devem trabalhar incansavelmente para resgatar a dignidade e proteger os direitos das crianças marajoaras, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento humano e espiritual da comunidade como um todo. É uma missão que exige comprometimento, empatia e uma abordagem holística, mas também é uma missão que oferece esperança e a promessa de um futuro melhor para aqueles que mais precisam. A ilha de Marajó, no Pará, está sob os holofotes devido a denúncias chocantes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. As alegações, trazidas à tona por uma reportagem investigativa no programa Domingo Espetacular, revelam um cenário alarmante de abusos e violações dos direitos mais básicos desses jovens vulneráveis. A cantora gospel Aimee, ao expor a realidade crua durante sua participação em um reality show, não apenas trouxe à luz a problemática, mas também lançou um grito de alerta para uma situação que há muito tempo tem sido negligenciada. Suas palavras ecoaram nas redes sociais, gerando indignação e demandando ação imediata das autoridades e da sociedade em geral. A declaração perturbadora de Aimee sobre a normalização do tráfico de órgãos e da prostituição infantil na ilha despertou uma reação em cadeia entre artistas, influenciadores digitais e o público em geral. A investigação liderada por Roberto Cabrini busca desvendar a verdade por trás dessas denúncias, dando voz às supostas vítimas e suas famílias e expondo os mecanismos obscuros pelos quais criminosos exploram essas crianças. Dados alarmantes revelam que o Pará enfrenta uma média de 5 casos de abuso e exploração sexual infanto-juvenil por dia. Esses números, que ultrapassam a média nacional, refletem uma crise profunda que exige uma resposta urgente e coordenada. O próprio Ministério Público do Pará reconhece a gravidade da situação, ressaltando que a violência sexual encontra terreno fértil em regiões como o arquipélago do Marajó, onde os baixos índices de desenvolvimento humano contribuem para a vulnerabilidade das crianças. Enquanto autoridades e organizações não governamentais alertam para a não normalização da violência e desmentem informações não comprovadas, como o tráfico de órgãos,
É inegável que medidas concretas precisam ser tomadas para proteger os direitos desses jovens e acabar com essa atrocidade. A população marajoara clama por justiça e por um ambiente seguro onde suas crianças possam crescer e prosperar sem o medo constante de serem exploradas e abusadas. É fundamental que a investigação liderada por Cabrini não apenas exponha os horrores que ocorrem na ilha de Marajó, mas também pressione as autoridades a tomarem medidas efetivas para erradicar esse mal. A proteção da infância e da juventude deve ser uma prioridade absoluta, e a sociedade como um todo deve se unir para garantir que essas crianças sejam protegidas e tenham a chance de um futuro digno e livre de violência. O povo evangélico, baseado em suas crenças e ensinamentos bíblicos, possui uma forte base para ajudar o próximo em diversas situações. A Bíblia oferece uma variedade de passagens que incentivam a compaixão, a generosidade e o serviço aos outros. Esses princípios formam a base para uma abordagem compassiva e ativa para com aqueles que estão necessitados. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o povo evangélico pode ajudar o próximo, baseadas em citações bíblicas. Amar ao próximo como a si mesmo, Mateus 22:39. Este é um dos mandamentos centrais do cristianismo. Amar ao próximo implica em se importar com o bem-estar dos outros da mesma forma que nos preocupamos com o nosso próprio bem-estar. Isso pode se manifestar em gestos de bondade, compaixão e apoio prático. Praticar a caridade. Lucas 12:33-34. Jesus ensinou sobre a importância de doar aos necessitados e usar recursos materiais para ajudar os outros. Os evangélicos podem seguir esse exemplo através de doações para organizações de caridade, contribuindo com alimentos, roupas e outros recursos para aqueles que estão passando por dificuldades. Visitar os doentes e prisioneiros. Mateus 25:36. Jesus instruiu seus seguidores a cuidarem dos doentes e visitarem aqueles que estão na prisão. Isso pode envolver visitas a hospitais, lares de idosos ou prisões, oferecendo companhia, encorajamento e oração para aqueles que estão enfrentando tempos difíceis. Dar abrigo ao sem-teto. Mateus 25:35. Jesus ensinou sobre a importância de oferecer abrigo aos sem-teto e desabrigados. Os evangélicos podem ajudar fornecendo alojamento temporário, apoiando abrigos de emergência e trabalhando para encontrar soluções de longo prazo para o problema da falta de moradia. Ser agentes de justiça e paz. Isaías 1:17. A Bíblia também exorta os crentes a serem agentes de justiça e paz em suas comunidades e no mundo. Isso pode envolver o apoio a causas de justiça social, o combate à discriminação e à opressão, e o trabalho para promover a reconciliação e a unidade entre as pessoas. Orar uns pelos outros. Tiago 5:16. A oração é uma ferramenta poderosa para ajudar o próximo. Os evangélicos podem interceder em oração por aqueles que estão passando por dificuldades, pedindo a Deus por conforto, cura e provisão em suas vidas. Esses são apenas alguns exemplos de como o povo evangélico pode seguir os ensinamentos da Bíblia e ajudar o próximo de maneira prática e significativa. Ao viver esses princípios, os evangélicos podem fazer uma diferença positiva nas vidas daqueles que estão ao seu redor, demonstrando o amor e a compaixão de Cristo em ação. À luz das denúncias alarmantes de exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha de Marajó, os princípios bíblicos oferecem orientação e inspiração para o povo evangélico agir em resposta a essa situação desafiadora. Diante do sofrimento desses jovens vulneráveis, é fundamental recordar o mandamento de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo, Mateus 22:39. Esse amor deve se manifestar em ações concretas de compaixão, apoio e proteção. A prática da caridade, incentivada por Jesus em Lucas 12:33-34, adquire uma urgência especial diante das necessidades urgentes das vítimas de exploração na ilha de Marajó. Os evangélicos podem responder com generosidade, doando recursos materiais, tempo e esforços para ajudar aqueles que estão sofrendo. Essa caridade pode se expressar através de doações para organizações de apoio, fornecimento de alimentos, roupas e abrigo, e oferecimento de assistência prática e emocional. A visita aos doentes e prisioneiros, conforme instruído por Jesus em Mateus 25:36, também é relevante diante da situação na ilha de Marajó. Os evangélicos podem se engajar ativamente em oferecer apoio e cuidado às vítimas e suas famílias, proporcionando-lhes conforto, companheirismo e esperança em tempos difíceis. Sua presença e solidariedade podem fazer uma diferença significativa na vida daqueles que estão enfrentando traumas profundos. Além disso,
A exortação bíblica para dar abrigo ao sem-teto, Mateus 25:35, ressoa com uma urgência especial diante das condições precárias enfrentadas pelas vítimas de exploração na ilha de Marajó. Os evangélicos podem se mobilizar para fornecer abrigo e apoio às crianças e adolescentes em situação de risco, trabalhando para garantir sua segurança e bem-estar. Ao agir de acordo com esses princípios bíblicos, os evangélicos podem se tornar instrumentos de amor, esperança e transformação na ilha de Marajó. Eles podem ser agentes de justiça e misericórdia, trabalhando para proteger os mais vulneráveis e oferecer-lhes uma chance de um futuro melhor. Que possamos responder ao chamado de Deus para agir em amor e solidariedade com aqueles que estão sofrendo, levando luz e esperança a lugares de escuridão e desespero. Aos nossos irmãos e irmãs na fé, em meio às dolorosas notícias que nos chegam da ilha de Marajó, é hora de nos unirmos em oração mais do que nunca. O coração daqueles que seguem a Cristo é chamado a se dobrar diante do trono da graça, clamando por misericórdia, consolo e restauração para o povo que está sofrendo. Enquanto testemunhamos os relatos angustiantes de exploração e violência contra crianças e adolescentes na ilha de Marajó, é fácil sentir-se impotente diante de tamanha injustiça. No entanto, a palavra de Deus nos lembra do poder da oração e da promessa de que Ele ouve e responde às súplicas do seu povo. Em Tiago 5,16, somos exortados a orar uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Essa verdade é um lembrete poderoso de que nossas petições diante do Senhor não são em vão, mas têm o potencial de mover os céus e trazer consolo e cura para aqueles que estão sofrendo. Portanto, não devemos subestimar o impacto da nossa intercessão. Devemos nos comprometer a levantar constantemente nossos irmãos e irmãs na ilha de Marajó diante do trono da graça, implorando por proteção, libertação e restauração para aqueles que estão em situações de grande aflição. Enquanto continuamos a agir de maneiras práticas para ajudar aqueles que estão sofrendo, não podemos negligenciar o poder da oração. É através da comunhão com o nosso Deus amoroso que encontramos força, esperança e consolo em meio às circunstâncias mais difíceis. Portanto, convoco a todos os nossos irmãos e irmãs na fé, não paremos de clamar pela ilha de Marajó, que nossas orações sejam como incenso diante do trono de Deus, subindo como uma fragrância agradável aos seus ouvidos. Que possamos nos unir em solidariedade e amor, erguendo aqueles que estão sofrendo em nossas preces, confiantes de que o nosso Deus é fiel para agir em resposta à nossa súplica. Que a nossa intercessão seja uma fonte de esperança e conforto para o povo da ilha de Marajó, e que possamos ser instrumentos do amor e da compaixão de Deus neste tempo de necessidade. Que Ele nos conceda a graça de ver a restauração e a transformação que tanto desejamos para aqueles que estão sofrendo. Que a nossa fé e perseverança na oração sejam uma luz brilhante em meio à escuridão, proclamando a esperança e o amor de Cristo para todos os que estão necessitados.